Maiô, biquíni, burkini, fio dental, burca. Afinal, de que maneira você deve se vestir na hora de ir à praia? Existe uma forma certa? Existe roupa errada de ir à praia? Ou é tudo uma questão subjetiva e o que vale é o nosso coração? Fica aí que o vídeo de hoje vai te mostrar que a Bíblia está coberta de razão. Falar sobre biquíni sempre causa um alvoroço no meio da mulherada aí cristã. Porque de um lado nós temos aquelas que acreditam que usar biquíni, que ir à praia, não tem nenhum problema, é uma roupa como todas as outras, posso me vestir como eu bem quero, como eu bem entendo. Mas de outro lado tem aquelas que usam maiô, ou usam uma blusinha mesmo com short, comportado, tudo mais, e começam a acusar aquelas outras que vestem biquíni, que dizem não ser comportadas, e começa uma guerra. A guerra está travada. O que é o certo? Biquíni, maiô? E aí? Uma dúvida de muitas mulheres, inclusive deixaram comentários pra gente sobre isso, é o que vestir na hora de ir à praia, de ir à piscina, de ir a um clube. Com que roupa ir? Será que é errado usar biquíni, já que todo mundo vai assim, já que lá o contexto permite usar? Ou teria uma outra roupa, uma forma mais apropriada da mulher cristã se vestir para ir à praia? Como a gente já mostrou no nosso vídeo sobre modéstia, se você ainda não assistiu, nós vamos deixar o link aqui embaixo para que você assista. Existe sim um padrão bíblico para o nosso comportamento e a nossa vestimenta. Sendo assim, se a gente tem um modo de se portar, um modo de falar e um modo de se vestir diferenciado em todas as circunstâncias, por que na praia isso seria diferente? Por que na hora de ir pra praia a gente tem que estar como todo mundo e acha isso super normal? Embora a Bíblia ela não estabeleça nenhum modelo exato de vestimenta, de biquíni, é biquíni, é maiô, é assim, não é? Ela nos fornece o padrão de como nos vestir. Como está lá em 1 Timóteo 2, que nos diz que nós devemos nos vestir com modéstia e com decência. Devemos ter esse padrão para as nossas vestimentas. Ah não, mas aí é só pra roupa, é pra quando eu for sair, for pra um contexto de culto, for passear no shopping e tudo mais. Não, esse é um padrão que é colocado a qualquer tipo de roupa. Ainda que seja uma roupa mais íntima, ainda que seja uma roupa pra você estar numa praia, num clube, que tenha todo um contexto por trás dele e tudo mais, ainda assim, essa palavra se aplica, porque nós temos que prezar, antes de tudo, pela modéstia e pela decência. Como? Quando eu olhar para aquela roupa, eu devo me perguntar, será que essa roupa é decente? Será que essa roupa é modesta? Será que ela está se enquadrando no padrão que Deus nos deu, que nos estabeleceu por meio da sua palavra? Lá em Filipenses 2:3, nós somos advertidas a tratar o outro, nosso irmão, como superiores a nós. E isso é uma regra que deve ser observada na hora de escolher também a nossa roupa de praia. Será que você está tendo amor ao próximo, respeito aos seus irmãos quando você escolhe o seu traje de banho? Ou será que você só está se preocupando em como você se sente bem e como você se sente bonita? Um dia desses, eu estava na praia com uma amiga minha e nós começamos a conversar sobre essa questão do maiô ou do biquíni. Aí eu perguntei pra ela, amiga, você se sente bem quando você vê uma mulher com um corpo bonito, com um corpo que você acha legal, de biquíni aqui na frente do seu esposo na praia? Ela disse não, de forma nenhuma. Aí eu, então, o que é que garante que você, estando de biquíni, não vai ser essa mulher na frente de um marido de outra pessoa? Não vai ser aquela que vai gerar um desejo pecaminoso no coração de outro homem? E isso fez com que ela parasse para refletir. Mas o que gerou um efeito maior foi o que aconteceu depois disso. A gente foi fazer um passeio de barco e, de repente, na nossa frente no barco, ficou uma fileira de mulheres de biquíni. Uma fileira de mulheres de biquíni na frente dos nossos maridos. Essa minha amiga olhou pra mim, olhou pro céu e disse, Deus, eu já entendi o recado. Não precisa mais dizer nada, eu já entendi. Quer dizer, ela percebeu o quanto era desconfortável pra ela e pro esposo dela estar ali diante daquelas mulheres seminuas. Quanto aquilo era constrangedor. E isso fez ela perceber que não era o padrão correto pra ela se vestir, que não era a forma certa dela se portar na presença de outros homens. É como se ela estivesse se expondo, de certa forma, com uma roupa íntima, que ela só se apresenta
pro marido dela. Você não se apresenta na frente de nenhum homem de calcinha e sutiã. Então, por que motivos você vai se apresentar só de biquíni na frente de muita gente numa praia, num clube, numa piscina? Então, a pergunta que nós devemos nos fazer é: será que o contexto realmente é válido? Será que é uma praia, que é um clube, existe ali naquele contexto a capacidade de mudar o nosso sentido ao ponto de não existir lascívia, de não existir inveja, de não existir desejo, de não despertar determinados pecados no coração do outro? Nós acreditamos que não, que isso não é possível de acontecer, e por isso que nós largamos o biquíni e não falamos simplesmente por nós, mas nós estamos tentando dar uma visão bíblica. Enquanto você incita ao pecado, enquanto você tem meios que pode despertar isso no outro, você está pecando, você está cometendo um ato de desamor contra o seu irmão, você está conduzindo ele para a estrada da morte. Nos faz lembrar o conselho que Provérbios tanto trata, tantas vezes, sobre a mulher adúltera, sobre a mulher que faz o homem pecar, sobre aquela que se enfeita de modo a fazer com que o homem peque. E por que não seria isso com o biquíni? Por que mostrar os seus peitos ali pro outro? Por que mostrar sua bunda pro outro? Não faria com que aquela pessoa não lhe desejasse. Então, em última instância, nós não estamos fazendo com que aquela pessoa não peque. Pelo contrário, estamos conduzindo ela a essa estrada da morte, ao caminho da pecaminosidade. É claro que a gente não tem como controlar o pecado do outro. Você pode estar muito bem vestida, muito comportada e muito decente, e ainda assim um homem olhar pra você e sentir desejos pecaminosos. Mas aí o pecado vai ser responsabilidade dele, e ele vai arcar com as consequências desse pecado com Deus. É diferente de você se vestir conscientemente de um modo que possa levar o outro a pecar. E não adianta usar essa desculpa de que, não, mas eu não escolho o meu biquíni querendo levar ninguém a pecar. Jamais! Eu apenas gosto, acho bonito e me sinto bem. Mas você sabe que muito provavelmente você vai incitar o pecado nos seus irmãos, e não só nos seus irmãos, nas suas irmãs também. Você pode causar amargura no coração de muitas mulheres que estão um pouco acima do peso ou que não se sentem tão bem com o corpo, pode despertar inveja, pode despertar uma série de sentimentos ruins. Então é muito importante que a gente analise as nossas motivações e principalmente coloque o outro como superior a nós mesmos. Se preocupe com aquilo que o nosso modo de ser, de se vestir, vai causar nos nossos irmãos e mesmo naqueles que são descrentes. Se o nosso corpo, a nossa vida pertencem a Cristo, nós devemos manifestar a glória dele em todos os aspectos, inclusive no modo como nós nos vestimos para ir à praia. Você, faça um pequeno teste. Se imagine diante de um incrédulo na praia. Você teria coragem de evangelizar essa pessoa? Você se sentiria plenamente à vontade para evangelizar esse descrente do modo como você se veste quando você vai à praia? Ou você sentiria, no mínimo, um pouco de constrangimento? Diante dessa resposta, você pode muito bem perceber de que modo você tem se vestido e onde você tem errado. E mudar, e pedir a Deus para mudar isso no seu coração e que isso transpareça no modo como você se veste. Então você pode estar dizendo aí, mas não é fácil, né? Mudar não é uma coisa simples, não é assim do dia pra noite, não é eu simplesmente ir lá e me desfazer do meu biquíni e tudo mais. Tudo bem, nós concordamos com você. O processo de mudança é sempre um processo difícil. Você está falando com pessoas que já passaram por isso, não só em biquíni, não só em roupa, mas em vida, em pecado, em atitudes diárias. Mas toda vida que você pensar em fazer isso, em levar o outro a pecar, em deixar com que nasça no coração do outro o caminho da morte, você deve lembrar antes de tudo que pelo Evangelho nós somos capazes de dar a nossa própria vida. Nós temos que estar dispostos a morrer para os nossos desejos, pelas nossas vaidades, morrer para tudo quanto for o que desagrada a Deus. O nosso objetivo de vida é amar e glorificar a Deus acima de todas as coisas. Então, ainda que isso nos custe a dor de não nos sentir belas, de não nos sentir agradáveis diante do outro, de mostrar o nosso corpo, de estar bem, de vestir um biquíni bonito, de mostrar parte dos seios, ainda assim, nós devemos fazer isso por Cristo. Não é mais por nós que nós vivemos por Deus, porque sabemos que a vontade dele é a melhor, sabemos que mesmo aquilo que mais dói a gente, muitas vezes é o que mais agrada a Deus, o que mais faz ele ser glorificado e ser exaltado. Então, isso deve ser a nossa motivação, deve ser amar a ele e sempre lembrar que o que desagrada a ele deve ser o que entristece
acontece a nós. Então, sacrifique, entregue a sua vida, coloque isso em oração, peça que Deus lhe dê força, peça que quando você olhe para isso, você não sinta mais prazer, não se agrade mais, tenha essa força de estar ajoelhado dia após dia diante de Cristo, pedindo que Ele verdadeiramente lhe ajude. É perseverança, é dependência de Deus. Se você, assim como nós, já passou da fase do biquíni, o nosso conselho é que você seja amorosa, é que você seja paciente, é que você entenda que a santificação é um processo, que você pode estar em um nível e a sua irmã está em outro. Então você não deve sair por aí, como muitas vezes eu confesso ter feito, se achando a rainha da decência, a rainha da modéstia e acusando todo mundo que não se comporta como você se comporta, que não se veste como você se veste, de descrente, questionando a fé do outro e o evangelho do outro. Não faça isso, porque assim você vai entristecer, você vai deixar a pessoa com raiva e não vai conseguir transmitir a mensagem de salvação e de transformação. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o evangelho. Não somos nós. O nosso papel é falar e demonstrar também através da nossa conduta e da nossa postura. Não é brigar nem estar acusando ninguém de pecados que outrora nós cometemos. Então, se você já tem um padrão de modéstia mais elevado do que algumas mulheres ao seu redor, seja um bom exemplo com mansidão, com amor e com respeito. Não adianta nada você fugir de um pecado e entrar em outro. Você sair da falta de modéstia e entrar no legalismo, achando que só você é santa, que só você é salva, que só você é transformada, olhando, criticando e julgando todo mundo, quando você poderia ser mais útil amando e ensinando amorosamente, com sabedoria, com paciência, orando, clamando pelas suas irmãs que ainda não têm aquela consciência transformada pelo evangelho. Com certeza, a sua oração, o seu testemunho, as suas palavras amáveis são muito mais eficientes do que os seus xingamentos, do que as suas implicâncias, do que as suas acusações. Pregue, ensine e corrija, mas da forma correta. Então é isso, se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, compartilha, se você se identificou, tá passando por esse problema, conhece algum amigo que passa pelo mesmo, vai lá, compartilha o vídeo, pede pra assistir. Também lembre que a sua mudança interior reflete nas suas atitudes externas, tenha cuidado, tenha cautela, não queira ser a revolucionária que vai mudar o mundo, né? Mas faça tudo isso em amor, chama as amigas, diz assim, amigas, o assunto que a gente tava conversando, e aí e tal, né? O que acha desse vídeo? Dá uma olhada aí. Então, vai lá, clica no joinha, né? Diz que gostou do vídeo e pede pras amigas assistirem aqui junto com a gente. E você sabia que pode ser a nossa patroa? Patroa, aquela que manda maiô pra gente, porque sabe que maiô decente tá caro, né? Aí Com no certeza, mercado. porque também tem uns maiô muito piricrente por aí que é pior ou igual a biquíni. Os decentes mesmo tá custando, ó, uma fortuna. Então é isso, com 1, 2, 3, 4, 5 dólares você pode ajudar aqui esse canal a crescer, a nos ajudar a manter essa iluminação, manter o editor, manter esse áudio aí de qualidade pra vocês, sempre e sempre com decência, nada de enfeite, de ataviamento que seja espalhafatoso, não. Sempre pra propagar um bom conteúdo, com boa qualidade, baseado nas escrituras e com um alto padrão aí pra você. Muito obrigada, não esqueça de deixar o seu like aqui pra gente saber que você gostou do nosso vídeo e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um Mulheres em Reforma. Beijo! Tchau, tchau!